espero que funcione agora. A gente já gravou essa reunião de pauta maravilhosa, estava espetacular e deu pau no computador. Agora a gente vai fazer uma porcaria de uma reunião de pauta. Corrida, repetindo as mesmas coisas. Repetir piada é a pior coisa do universo. Repetir piada, né? Piada, eu já esqueci tudo que eu falei. Ainda bem. Nossa ainda bem. velhice ajuda um pouco. A gente pode repetir achando que está dizendo algo muito original, que a gente puta sacada. Mário, bom, eu nunca tinha ouvido essa pois é. declaração sobre o que mesmo? A gente tinha falado sobre o coronavírus, eu tinha explicado as razões. Sim. Me conta outra vez pela o que está acontecendo pela terceira vez, porque essa é a terceira, não é a segunda. Não. Terceira vez, o que está acontecendo em Veneza, Diogo Mainardi? Sim, a primeira vez foi na nossa conversa, a nossa conversa íntima. A segunda foi na reunião de pauta que deu pau em Veneza. Eu contei para você que além dos aspectos familiares, quer dizer, filhos fora da escola, porque as escolas estão fechadas, tudo fechado. La Fenice está fechado, cinema está fechado, teatro está fechado, não tem nada para fazer. Nenhum turista na rua. Além disso, eu tinha explicado e repito aqui, qual é a questão estrutural que está por trás dessa grande preocupação em relação ao coronavírus, que a Itália tem 5.000 leitos de UTI. Se a epidemia se alastrar, se difundir, em algumas regiões já está havendo carência, ausência de leitos de UTI, mas se a coisa se alastrar, é complicado. O cara tem um acidente na estrada e não tem para onde ir, porque a UTI está ocupada por gente altamente contagiosa. Então, cria um problema estrutural, além daquele gravíssimo de ordem econômica, porque o país está parado, que agrava uma situação quase caótica e, como nós tínhamos conversado, está nos jornais italianos hoje, os próximos 7 dias serão decisivos. Quer dizer, eles finalmente vão entender se o troço está crescendo, se está parado ou se começa a diminuir. Daqui a 7 dias a gente vai tirar vai ter um saldo um pouco mais claro da situação. Bom, aqui temos 2 casos, como todo mundo já sabe. 2 casos aqui em São Paulo. Deixa eu ver se eu estou gravando mesmo. Tô. Eu acho que se você não estivesse gravando, o que te mataria não seria o coronavírus, seria eu. Mas aqui nós temos 2 casos de 2 pessoas que vieram da Itália. Mas como os exames não são extensivos, como ocorre na Itália, né, eu pessoalmente acho que talvez haja mais casos aí, a gente não esteja sabendo, né, como ocorre nos outros países da Europa, né, na França, enfim, na Espanha, talvez. Bom, o coronavírus, resta saber o impacto que haverá na manifestação marcada para o dia 15 de março. A Sim. manifestação dos bolsonaristas a favor, né, do Jair Bolsonaro e contra os chantagistas do Congresso Nacional. A gente já disse que não temos nada, evidentemente, contra manifestações. As pessoas são livres para manifestar-se. A democracia é o exercício do protesto também, né? Resta o que talvez nós não vejamos seja o motivo dessa manifestação exatamente, uma vez que a situação política brasileira ela é muito complicada, visto que você tem um governo, um presidente sem partido, que tenta fazer um partido e que provavelmente, tudo indica que esse partido não será constituído a tempo de ter, por exemplo, candidatos nas eleições municipais, nem será um partido majoritário. É um partido que até já nasce belicoso, aparentemente, né, em relação aos outros partidos. Então, alianças em torno de programas comuns já ficam um pouco mais difíceis, né? E é um governo que, no final das contas, em alguns aspectos, cedeu
com algum alívio, eu diria, a certas chantagens desses que estão sendo acusados e que vão ser alvo desse protesto no dia 15. Então, é uma situação um pouco, para não dizer muito, né? Estranha, nebulosa, né? Se eu me lembro bem, eu tinha comentado também na nossa reunião, que não foi gravada, é que os caras esperam levar 700 mil pessoas para as ruas. Para que isso aconteça, eles têm de contar com a participação ativa, o engajamento do próprio Bolsonaro, que é a única pessoa desse grupo todo que tem popularidade. Nenhuma outra figura cresceu à sombra do Bolsonaro. Ele, pessoalmente, é muito popular, mas os filhos dele não enchem meio quarteirão, foi o que eu disse, e os blogueiros da Bia Kicis não enchem um banheiro de avião, que é apertadinho, e eles não conseguem lotá-lo. Então, vai depender muito do interesse do próprio Bolsonaro de levar a tropa dele para a rua, de mostrar para o Congresso Nacional, para o STF, para nós, o tamanho dessa tropa, com quanta gente ele pode contar, quais são as bandeiras que essa gente vai levar às ruas. Tudo isso espontâneo não vai ser. Vai ter de ter, já tem a participação dos parlamentares do partido dele, mas vai ter que ter uma participação efetiva dele também. Porque senão... Aí é que tá, tem uma questão complicada que é essa: o presidente da República não pode, segundo a Constituição, não pode impedir o que seria o livre exercício do poder legislativo. E então já tem gente dizendo, já desde que veio à tona o tal do WhatsApp, né, que aquilo seria um crime de responsabilidade. Então ele tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, vivemos um momento em que o Congresso ameaça votar, a derrubar o veto, né, e se apropriar, o veto presidencial, e se apropriar dos 30 bilhões do orçamento para emendas, para fazer o que quiser sem nenhum tipo de controle externo. E o governo fez um movimento, né, de restringir esse dinheiro, e já começa, me parece, a haver alguma negociação em torno disso. Já havia um acordo, né? Já havia um acordo. Para rachar já havia, exato, já havia um acordo. Mais ou menos meio a meio. O Congresso ia ficar com 15, com 11. Segundo me disseram, 11 bilhões seriam reservados aos parlamentares. Eles estavam satisfeitíssimos com isso. É o que garantiria a eleição dos apadrinhados deles em 2020, agora nas eleições municipais. Alguns dos próprios parlamentares, aqueles que pensam em se candidatar, também teriam uma grana para sustentar as próprias campanhas, ali nos redutos eleitorais. Esse era o acordo, que foi melado pelo Augusto Heleno e depois pelo próprio Bolsonaro, né? É preciso ver se eles vão voltar àquele acordo inicial, eu acho provável. Se não voltar, vai ter um troco. E o troco vai ser o pior possível. Então, o troco vai ser aprovação de pautas bomba. Os caras estão falando isso abertamente. Eles vão aumentar o salário mínimo, vão tirar todos os freios necessários para manter o quadro fiscal mais ou menos disciplinado. Este é o Congresso. Este é o Congresso que temos. Não acho que... Não sei, eu duvido muito que qualquer manifestação vá mudar esse estado de coisas. O que mudaria esse estado de coisas é ter de fato, um presidente com um partido mais forte. Mesmo assim, já é difícil, né? Sempre foi. Um partido mais forte, em aliança com outro partido mais forte também. Isso não significa necessariamente ceder à chantagem, isso não significa necessariamente fazer a política do tomar lá da cá, até porque essa política já está sendo feita. É claro. Né? Já está sendo feita. Né? A questão é restringir ao máximo, né, a quantidade de dinheiro que essa gente, que os chantagistas e caterva, né, vão ter à disposição. Não sei, eu acho assim que temos 3 anos ainda de governo,
implodindo o próprio partido, como fez o Bolsonaro. É complicado. Não sei se é a saída mais inteligente. Não está aparecendo, né? Não está aparecendo. Não está aparecendo, ele perdeu ainda mais apoio. Então temos 3 anos e o Congresso aí. vai ser reeleito junto com ele em 2021. Pois é. A gente tem 3 anos de Bolsonaro, vão ser complicados, e nós temos 3 anos também com esse Congresso Nacional, vão ser igualmente complicados. Então, é preciso que haja alguma composição. Num momento, para voltar ao coronavírus, num momento muito difícil para a economia mundial, ainda mais para a brasileira, que é uma economia mais vulnerável, tanto pelo seu próprio perfil, né, de exportadora de commodities, né, como também de importadora de insumos, de maquinário básico, que com este dólar a quase 5, torna tudo mais difícil. Você estava falando que a previsão, justamente, a OCDE baixou, né, o crescimento, a previsão de crescimento do Brasil, né, mundial, e do Brasil para 1,7, não é isso? Havia a perspectiva de que esse crescimento brasileiro fosse de 2,4, acho difícil que alcance. Segundo o próprio governo. O governo fez cálculos todos os cálculos de orçamento com base nesse crescimento. Esse crescimento de 2,4%. Se for 1,7, eu acho assim, é um rombo grande. É um rombo grande, 1,7. Ainda assim, e aqui eu volto a dizer, pensando um pouco em poliana, né? Apesar de todas as crises internas, políticas, e toda a desconfiança que isso cria nos investidores, no empresariado, mais essa crise, essa paralisação mundial que está ocorrendo, ainda assim, se crescermos 1,7, porque as previsões, volto a dizer, no início do ano elas são sempre um pouco maiores do que efetivamente tem sido, né, nos últimos anos, tem sido um pouco maiores ou até bastante maiores do que efetivamente ocorre no final do ano. Ainda assim, 1,7 mostra que o Brasil está num caminho virtuoso, porque até agora fez tudo certo. Pode não ter sido na medida que se esperava, mas tem feito tudo certo. Então... na conversa que deu pau, você disse uma frase boa que eu ia usar como título da nossa reunião de pauta, que o Brasil não é de ninguém. Você fez essa consideração. O Brasil não é de ninguém. Quer dizer, o que ocorre hoje, a gente estava falando especificamente na situação política, né? Você citou a reprodução, o vídeo, não lembro mais, de uma frase de um pastor não foi do Bolsonaro. Foi um vídeo. O cara no estádio dizendo o presidente é de Jesus, ou Jesus é de presidente, eu não me lembro mais, e Deus... A obra de Deus vai continuar, quer dizer, ninguém será capaz de deter essa obra. Na prática, o presidente da República, compartilhando esse discurso, esse sermão, essa mensagem de um pastor da Assembleia de Deus, estava dizendo que ele é o representante de Jesus Cristo e que a obra dele não será detida por ninguém, porque foi encomendada lá do alto, lá de cima. E vamos desconsiderar o aspecto mais ridículo de um presidente que se põe nessa situação e que se considera um enviado de Deus, mas além desse lado mais despirocado, também tem essa crença de que ele representa a totalidade do país, né? Que é uma operação ideológica, justamente isso que eu estava dizendo, né? É uma operação ideológica manjada, né? Você fazer essa coincidência ou essa sobreposição entre uma figura política e o país. Então, na história do Brasil, aliás, isso vem muito, muito antes, né? Luís XIV, né? L'état c'est moi, né? Quer dizer, monarquia absolutista, né? O Estado era o monarca e o país, por consequência, também era o monarca. No decorrer do período, nós tivemos aqui no Brasil várias tentativas de coincidir figuras políticas com o país. Getúlio Vargas, né? Depois o regime militar, o ame ou deixo, né? Depois tivemos o Lula fazendo a mesma coisa. E agora o Bolsonaro tentando estabelecer essa fusão, né, da figura dele com o país,
que é uma operação ideológica muito estranha, porque, de fato, o Brasil ser contra o Bolsonaro, criticar o Bolsonaro, não significa necessariamente ser contra o Brasil. Muitas vezes até ser a favor do Brasil. O contrário, né? Muitas vezes é ser a favor do Brasil. Numa democracia, as vozes dissonantes, elas são não só inevitáveis, como são imprescindíveis, né? Uhum. E é uma operação... Mesmo que sejam altamente minoritárias. Exato, não faz o menor sentido, né? Então, não há essa operação que tentam, somente nas redes sociais, né? Se você é contra o Bolsonaro, você é contra o Brasil, ou você está a favor da volta do PT, que no nosso caso é uma afirmação absolutamente ridícula, né? Imbecil, né? Nós, imagina que nascemos justamente com o intuito, né, de ajudar a derrubar a Dilma, que vinha ferrando o país de todas as maneiras, né? Numa época que nós éramos realmente minoritários, a gente começou a falar sobre isso no primeiro dia do segundo mandato. Exato. Estava assumindo a presidência da República. Exato. Dentro de uma moldura absolutamente jornalística, né? O jornalismo ele tem que ser imparcial em relação aos fatos, mas ele pode tomar lado, como aliás mostra a imprensa americana desde sempre. Né, quando endossa, inclusive, candidaturas, coisas que a gente nunca fez. A gente só legitimou não, a gente evidentemente sabia, não é que nós legitimamos nada, né? Nós fomos contra quem tentava deslegitimar a candidatura do Bolsonaro. Bolsonaro era e sempre foi um candidato absolutamente legítimo à presidência da República. Então, assim, tudo isso, toda essa operação ideológica que tentam impingir a toda imprensa, eu não estou defendendo toda a imprensa, né? E também aos políticos que se posicionam muitas vezes contra certas atitudes e políticas do Bolsonaro, sem que isso necessariamente implique tomar lá da cá, ou corrupção, ou qualquer coisa que o valha. Isso tudo está errado, né? Isso tudo não pode continuar desse jeito, até porque, como a gente estava falando, tem 3 anos ainda de governo. É preciso que haja uma composição da parte do governo para que ele consiga governar, que é o papel dele. O governo precisa governar, né? O que você tem hoje, como a capa da Cruzoé bem diz, você tem hoje um presidente que, apesar de todos os arroubos, está refém do Congresso, porque justamente não tem um partido político. E acaba tendo que fazer o jogo dos caras, porque não pensem, né, as pessoas que não estão acompanhando a política mais de perto, que o Bolsonaro não está fazendo o jogo dos chantagistas. Está fazendo o jogo dos chantagistas. E o nosso papel é denunciar esse jogo, é denunciar o pagamento dessa chantagem, é denunciar, no caso da imprensa, por exemplo, você bem falou, aqui não se trata só de criticar a imprensa. A crítica à imprensa é acompanhada também pela tentativa de comprar uma outra imprensa. Então, a gente denuncia isso também, né? Porque não é que haja uma animosidade tão grande assim do Bolsonaro em relação à imprensa, que, ao contrário, ele não estaria tentando montar a própria plataforma chapa branca de jornalistas, que é uma tentativa ilegítima, porque envolve pressão, dinheiro e estrutura da máquina pública. Isso daí a gente vai continuar minoritário e combatendo esse tipo de coisa, né? Exato. Bom, chega, dito isso... Espero que tenha dado um coronavírus aqui nessa porcaria. Eu vou dizer que é bom mesmo que não tenha, viu? Mas não é bom mesmo. Eu não vou gravar pela quarta vez também, então... Tchau, até a próxima. Tchau, Diogo. Deixa eu bater até a próxima. aqui. Tchau. Tchau.